Boa noite, Sam. Gostaria de contar uma história que meu tio me contava várias vezes. Toda vez que eu, meus avós e meu outro tio íamos para o interior onde ele morava, ele nos contava essa história. Lá é um local ótimo para quem gosta de um pouco de silêncio e calmaria. Meus avós e meu outro tio não gostam muito de ouvir essa história, porque é muito surreal e assustador o que aconteceu. Vou contar como se fosse ele contando para vocês. E irei privar o nome das pessoas que estavam nesse dia. Um amigo do meu tio também confirmou a história. E foi assim que aconteceu. Como de costume, era mais um dia normal. Saí de bicicleta para resolver alguns assuntos pendentes. E nesse dia, passei em frente à casa de um amigo. Ele estava na porta e parecia que estava me esperando passar por ali. Meu amigo me chamou e perguntou se eu poderia ajudá-lo com os telhados da sua casa. Disse que sozinho não dava conta de tanto telhado, e se fizesse tudo iria se cansar muito, além de ter outras coisas para fazer no mesmo dia. Então ele pediu a minha ajuda. Sua mulher não podia ajudar porque estava grávida. Mas ele disse que não era para aquele dia, e sim para o dia seguinte, à tarde, por volta das 15 horas, porque ele também trabalhava. Aceitei, obviamente, porque não vi incômodo nenhum em ajudá-lo. Nada de anormal ou estranho aconteceu, e o dia prosseguiu normalmente. No outro dia à tarde fui lá, conforme o nosso combinado. Sua esposa estava fazendo café e ele já estava no telhado, colocando algumas telhas. Cumprimentei os dois e então fui trabalhar. Terminamos de colocar as telhas por volta das 7 da noite. Não me lembro muito bem. Eu e meu amigo nos sentamos para tomar um pouco de café e comer uns pães. Daí meu amigo me fez uma pergunta muito estranha naquele momento. Ele perguntou: "Você ficou sabendo que uns cachorros, gatos e outros animais foram encontrados destroçados lá perto da praça? Uns também apareceram por aqui perto de casa. Teve até um dia que passei perto da sua casa e vi alguns lá também." Só um adendo, Sam. Meu tio já havia encontrado 2 gatos do mesmo jeito perto de sua casa, mas achava que fossem seus cachorros, pelo fato deles serem treinados para atacar ou espantar pessoas desconhecidas, ladrões e por aí vai. Então eles acabavam matando ou ferindo alguns gatos, galinhas e até mesmo pintinhos que apareciam lá no terreno. Respondi que sim, que havia visto uns gatos irreconhecíveis, uns faltando patas, alguns pela metade, outros sem rabo e até mesmo sem a cabeça. Meu amigo falou que encontrou uns perto da casa dele no mesmo estado. Nesse momento, sua mulher cortou o assunto com outro tema, provavelmente porque estava ficando assustada. Ele me convidou para jantar, mas falei que não precisava. Já estava cansado e queria ir para casa. Agradeci pelo convite e ele me acompanhou até a porta. Falou para eu ter cuidado por conta das coisas que estavam acontecendo. Disse que por mais que por lá não tenha aparecimento de animais maiores ou de extremo perigo, era bom ter o máximo de cuidado possível. Pediu que eu avisasse quando chegasse em casa pelo celular. Falei que ia avisar sim. Me despedi e prossegui o meu caminho. No meio do caminho, não muito longe de casa, vi um mendigo resmungando alguma coisa e falando bem alto, como se quisesse que até Deus e o diabo escutassem. Para não ter problema, fui educado e dei boa noite a ele. Aquele mendigo olhou para mim com um olhar que parecia que eu tinha feito ou falado alguma coisa de muito ruim para ele. Começou a me xingar desnecessariamente e também me ameaçou. Fiquei só encarando. Ele continuava falando muito alto, xingando de tudo e de todos. Preocupado, fui rápido para casa, com receio de que esse mendigo me fizesse algum mal ou algo bem pior.
Chegando em casa, a minha mulher veio aos prantos me falar que o mesmo mendigo apareceu resmungando e ameaçando. Ele chegou pedindo comida e água para minha mulher, mas não de uma forma educada, e sim ordenando que ela desse comida para ele. Obviamente, a minha mulher negou por conta da forma como ele estava falando. Ela me disse que o mendigo começou a ameaçar ela e nossas filhas. Ela fechou a porta na cara dele, e ele foi embora xingando. Fiquei muito preocupado, pensando que ele ia voltar para fazer algo a elas. Ainda mais para minha mulher que negou comida para ele. Já me preparando, deixei meus cachorros do lado de fora e mandei mensagem para meu amigo. Contei do ocorrido e ele disse que viu o mendigo passando em frente à sua casa, resmungando, falando de vingança, morte e outras coisas bem ruins. Supondo que fosse o mesmo que foi até minha casa. Fiquei mais preocupada ainda. Fui até o quarto e peguei uma pistola, deixando a espingarda guardada. Achei que só a pistola seria suficiente. Ele não ia fazer algo com alguém armado. Peguei a arma para assustá-lo, mas meus pensamentos não se comparavam com o que realmente estava por vir. Minhas filhas foram dormir mais cedo porque estudavam de manhã. Minha mulher ainda ficou um pouco comigo, com medo daquele mendigo, mas a confortei, dizendo que estava tudo bem e que nada de ruim iria acontecer. Logo depois ela foi dormir também. Fiquei acordado de vigília na sala, esperando aquele mendigo aparecer. Estava assistindo TV no volume mais baixo, para escutar algum ruído vindo de fora, caso meus cachorros não me avisassem. Foi então que meu pesadelo começou. Meus cachorros começaram a latir loucamente, de forma muito agressiva. Fiquei assustado, pois nunca os tinha ouvido latir assim. Escutei cavalgadas se aproximando da minha casa. Então pensei, aquele mendigo pegou um cavalo? Ou será que é outra pessoa? Mas a essa hora da madrugada? No relógio marcava as 2 da manhã. Peguei minha pistola e fui até a janela. Meus cachorros ainda estavam latindo. E antes de olhar pelas frestas da janela, ouvi um rosnado muito diferente, mais grosso, forte e ameaçador. Pensei, ele trouxe um cachorro de porte grande. Que tipo de mendigo é esse? Então comecei a ouvir meus cachorros chorando. Fiquei enfurecido, achando que ele estava batendo neles, ou que seu cachorro estava atacando os meus. Sem pensar muito e tomado pela raiva, saí e fui para o quintal. Então tive uma visão que iria me atormentar para o resto da vida. Aquilo era grande, muito grande, com uma pelagem preta, pelos ralos e parte do corpo faltando pelos. Na minha casa tinha algumas lâmpadas, então deu para ver nitidamente. Tinha uma cabeça de cachorro, torta, corcunda, com o braço direito encolhido e encostando o antebraço na barriga. As pernas pareciam torcidas para trás ou quebradas. Tinha unhas horrivelmente grandes e dentes enormes. Apontei a arma para ele, que estava rosnando e batendo nos meus cachorros, com o que pareciam mais mãos humanas do que patas. Quando notou a minha presença, olhou diretamente para mim. Meu Deus, se tivesse definição verdadeira do demônio, seria aquilo. Horrível, com olhos amarelados parecido com tochas ou com faróis de carro. Rosto deformado, mistura de ser humano, cachorro e porco. Aquilo se levantou bem rápido. Era como se estivesse tonto. E ficou de pé nas patas traseiras como se fosse uma pessoa, me olhando por um bom tempo. Babava muito e tinha um ódio tremendo no olhar. E não sei se era por conta do medo, mas em seu olhar vi o mesmo olhar daquele mendigo. Daí aquilo partiu para cima de mim. No desespero, disparei 3 vezes. Acertei um na perna, outro no peito
e outro no ombro. Aquilo veio caindo na minha direção. Desviei para não me acertar. Enquanto caía, urrava e emitia um som que mais parecia com uma pessoa. No chão se debatia e continuava urrando muito alto. Se levantou rápido, antes de partir para cima de mim novamente. Dei mais 2 tiros, mas ele desviou e saiu correndo para as árvores, bem longe da minha casa, deixando um rastro de sangue no chão e sumindo na escuridão, fazendo um som que parecia um uivo, mas muito mais humano. Fiquei sem acreditar no que tinha presenciado. Ainda tremendo, vi minha mulher e minhas filhas saindo de casa. Rapidamente as levei para dentro e tentei acalmá-las. Elas começaram a perguntar sobre os tiros e dos cachorros que estavam latindo e chorando, além do som estranho que ouviram. Sorte que a mais nova tinha sono pesado e não acordou. Tentei explicar o que aconteceu de forma que não as assustasse. Coloquei os cachorros para dentro e continuei de vigília, dormindo por volta das 4 horas. No outro dia pela manhã, uma vizinha me contou que uma pessoa foi encontrada sem roupas e falecidas no meio da rua, toda suja e com 3 furos de bala pelo corpo. Pensei, corpo, sem roupas, falecido, com 3 furos. Será que é aquele bicho que veio ontem à noite e levou 3 tiros também? Não é coincidência. Meu Deus. Fui averiguar quem era a pessoa. E chegando no lugar onde supostamente o corpo foi encontrado, não havia mais nada. Apenas uma poça de sangue no chão. Fui perguntando para as pessoas o que elas tinham visto. Algumas falaram de um corpo encontrado e vi algumas pessoas assustadas com algo no celular. Deduzi que elas poderiam ter tirado fotos. Fui falar com elas e quase desmaiei quando vi o que elas tinham tirado. Era aquele mendigo, já sem vida e com os furos no mesmo lugar, onde eu havia atirado naquela coisa na noite anterior. Graças a Deus, minha família e eu saímos sãos e salvos daquela criatura. Não consegui imaginar o que teria acontecido se eu não tivesse ficado de guarda naquela noite. Aquele mendigo escolheu seu caminho e teve seu fim, a sua consequência. Mas estamos salvos e bem hoje em dia. Agradeço eternamente a Deus por isso. Contei esse ocorrido para algumas pessoas, e como esperado, algumas não acreditaram. Achavam que simplesmente foi um assalto ou algo do tipo. Mas sei o que vi. Aquilo não era de Deus. Essa é a história que meu tio contava várias vezes quando íamos para a casa dele nas férias, no Natal e também no Ano Novo. Acredita em sua história, pois ele fez questão de mostrar o local onde estava o corpo, e ainda havia lá o sangue quase sumindo. Alguns de seus amigos confirmaram o acontecido. Eles também ouviram sons e urros tenebrosos do lado de fora de suas casas. Alguns até viram um cachorro grande e negro correndo por aí. Deve haver outros por aí, vagando sem rumo e causando terror a quem os vê, atacando quem cruzar o seu caminho. Bom, agradeço por contar essa história do meu tio. Várias pessoas já viram essa criatura, mostrando que elas realmente existem. Nunca duvidem da sua existência. Desejo um belo dia para todos e a você, Sam. Boa noite.